Hallo, wie geht's? Hoje eu vou contar como eu aprendi alemão e como eu ensinei alemão para os meus filhos. Então, vai ser uma aula diferente hoje, mas com conteúdo importante que pode te ajudar a aprender melhor o alemão também e a se desenvolver melhor nesse idioma super importante atualmente. Muito bem, eu aprendi alemão, eu sou descendente de alemães e eu aprendi um pouquinho em casa com a minha mãe. Minha mãe ensinou um pouquinho, algumas musiquinhas, bem o básico assim. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui visitar meus parentes, minhas tias, minhas primas, e elas estavam estudando alemão. E isso me chamou a atenção. Eu senti vontade de aprender alemão também. Eu morava em outra cidade, mais ou menos 300 quilômetros de distância, e lá é uma cidadezinha pequenininha, não tinha como aprender alemão, então eu comprei um livro para aprender alemão estudando sozinho, realmente. Assim como muitos de vocês fazem, né? Começa estudando sozinho, vendo vídeos, mas naquela época não tinha vídeos, não tinha o YouTube, não tinha Facebook, né? Então eu comprei um livro e comecei a estudar sozinho, um caderno também para ir copiando, fazendo os exercícios, né? Isso é interessante, às vezes copiar textos, fazer os exercícios por escrito, mas faltava bastante a prática para mim. Com que praticar? Às vezes eu falava alguma coisinha com a minha mãe, mas bem pouco, né? Pois ela trabalhava também, mas então o importante é justamente praticar. E eu comecei a fazer os exercícios por escrito, copiar todo o livro, na medida do possível, com que eu comecei a estudar com o que eu tinha realmente, eu tinha aquele livro. Então eu terminei aquele livro, fiz todas as lições, quantas lições eram? Eram 13, 14 lições mais ou menos. Depois eu comprei a continuação do livro, o segundo livro, e fiz ele também. O primeiro foi até mais fácil, que eu já tinha uma pequena base, e daí eu comprei o segundo livro, e daí começou a entrar mais na gramática, e mais detalhes gramaticais, e daí começou a dificuldade principal, porque daí eu comprei outro livro e era tudo bastante gramática, e daí parece que não ia muito. Aprendia um pouco, né? Eu continuava escrevendo, fazendo exercícios, mas sem praticar nem a fala, nem a compreensão auditiva. É tudo mais por escrito e leitura mesmo, pelo material que eu tinha. E comprei mais livros, né? Fui estudando, e isso estudei vários anos, assim, sozinho. E material de áudio não tinha realmente, não tinha material de áudio, e também não tinha com quem falar. Então, foi nesse ritmo. O vocabulário, eu sempre anotava, como eu ia para a escola, tal, eu anotava em papeizinhos as palavras que eu não conhecia, e sempre em qualquer horinha de folga eu ia lendo e tentando memorizar aquelas palavras, né? Ia tentando memorizar. E isso foi passando, foi em torno aí de... Eu comecei com 15 anos a fazer isso, foi mais ou menos em torno de 6 a 7 anos. Daí eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, meu tio me convidou e eu falei, vamos embora, né? Daí eu fui para a Alemanha, fui para a Áustria também, e daí surgiu a oportunidade, quando a gente estava lá, de um curso de alemão, do Hochdeutsch, que é o alemão mais puro. E eu fiz esse curso junto com o meu tio lá na Alemanha,
e justo com um professor especializado em Hochdeutsch. Foi quase 30 dias de intensivo, de manhã, à tarde, à noite, e isso me ajudou muito a melhorar. Daí eu pude praticar bastante a pronúncia, melhorar a pronúncia, né? Porque eu peguei muita coisa no começo, muita coisa errada, por ouvido dos pais que já estavam misturando com português, dos avós, enfim. Tem aquela mistura depois que eles estão aqui há muito tempo, né? Ou dialetos regionais, enfim. Eu fiz esse curso de Hochdeutsch lá então, e daí eu consegui melhorar bastante a pronúncia, aprendi bastante, porque justamente foi quando alavancou meu alemão, porque eu tinha uma base pequena, mas eu comecei daí a colocar em prática. E era intensivo, né? Tinha que colocar de manhã, à tarde, à noite, e nos intervalos tinha uma pessoa, um ajudante, que acompanhava a gente para ir conversando. Então foi um intensivão bem forte realmente. E daí eu comecei a ver que a prática é realmente muito importante. A gramática, lógico, é importante, mas ela não deve ser o principal no estudo. E depois eu comecei a dar aulas, justamente como eu não conhecia outro método, eu comecei com a gramática, mas daí eu mudei para a prática, porque é a prática que eu vi realmente que dava o resultado. E eu ensinei meus filhos justamente com a prática, como a gente ensina os filhos a falar português. Então minha esposa falava com eles em português e eu falava com eles em alemão. E de tanto ouvir o alemão, então já vai se habituando a ouvir o alemão e então a criança vai aprendendo, né, a formular também frases. Então eles falavam com a minha esposa em português e falavam comigo em alemão, né? Então assim, é a forma natural de se aprender. A forma natural não é estudando gramática, sempre naquele ritmo de tabelas, de regras. Às vezes a gente precisa ter uma base, quando é adulto, saber alguma coisinha, mas a prática realmente faz com que a gente aprenda o idioma. Eu percebi isso comigo mesmo, quando eu coloquei prática no meu aprendizado, teve assim uma decolagem no meu alemão, né? E para os meus filhos também, ensinando eles, eu vi que a prática realmente é a base de tudo. E quando eu comecei a dar aulas para os meus alunos, eu não tinha uma didática para dar aula para eles. Então eu importei livros, comprei livros da Alemanha, peguei alguns livros que tinham aqui no Brasil, até os livros que eu tinha estudado, só que eu vi que ensinando dessa forma, baseado só na gramática, naquelas regras gramaticais, os alunos não se desenvolviam. Pelo contrário, eles ficavam frustrados, criavam aqueles bloqueios, aqueles travamentos na hora de falar, e muitos alunos desistiam. E eu acho que é justamente por causa desse método tradicional que a língua alemã ficou famosa em ser difícil falar. Quando fala em alemão, alemão é difícil. Não é que alemão é difícil, é que a forma de ensinar a língua alemã está totalmente ultrapassada. Se baseia só em regras, em gramática, em tabelas, em declinações, e não é assim que você aprende o idioma. Então, baseado, por exemplo, nos meus filhos, eles não tiveram contato nenhum com gramática, e eles entendem, conseguem falar bem, e assim como você aprendeu a língua portuguesa. Quando a gente aprende o português, a gente não tem contato nenhum com gramática. A gente vai aprendendo gramática porque o pai e a mãe corrigem, não é assim que fala, é assim.
E eu fiz exatamente a mesma coisa com os meus filhos, ensinando alemão. Falando, não é assim que fala, é desse jeito. Então, eles foram aprendendo e se torna muito mais fácil. E hoje eu aplico essa metodologia com os meus alunos também, utilizando a prática e fazendo com que eles falem e ouvem mais do que estudar gramática ou só escrever. Quer dizer, você tem que desenvolver todas as suas habilidades. Então, é isso que eu queria compartilhar. Me perguntaram a respeito disso no Instagram e eu vim hoje aqui compartilhar com você como eu aprendi alemão, como eu comecei a ensinar com os meus alunos e como eu ensinei meus filhos. Espero que isso seja muito útil para você e que você aplique nos seus estudos também. Ou seja, aplique a prática, dê prioridade sempre para a prática, quer seja falando e ouvindo, que são os 2 pontos principais. Nos vemos então num próximo vídeo, numa próxima aula. Einen schönen Tag. Tschüss!